em se tratando de clima, vegetação e paisagens terrestres, né, primeiro nós precisamos nos perguntar, né, quais fatores podem influenciar, né, a vegetação de uma paisagem, a vegetação e o clima também, né, uma vez que o clima, se nós formos analisar os fatores que vão alterar a vegetação, o clima, ele se enquadra também dentro desses fatores, né, então o clima e a vegetação estão interligados. Em primeiro momento, nós precisamos nos perguntar isso, né? Quais os fatores? Então, estudando o capítulo 4, nós vamos ter, por exemplo, os fatores atrelados à atmosfera que influenciam as paisagens, e como exemplo, nós podemos citar a temperatura atmosférica, né? Podemos citar a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade também são fatores que vão influenciar. Temos a pressão atmosférica, beleza? Então, antes mesmo de adentrarmos nesses fatores propriamente ditos, é muito importante sabermos que, para que essa formação de vegetação e essa alteração de clima também, essa variação de climas, existem por trás disso fatores bem importantes, viu? Fatores físicos que nós chamamos. E todos esses exemplos que eu citei para vocês serão estudados dentro do capítulo 4 do livro didático de vocês. Bom, em se tratando, né, dos fatores atrelados à atmosfera que vão influenciar, né, os fatores físicos que vão influenciar no dinamismo presente na formação das paisagens, nós temos, primeiramente, a temperatura atmosférica. Como que ela vai agir diretamente, né, na formação dessas paisagens? Bom, pessoal, os raios solares, eles vão ser responsáveis por controlar a parte da temperatura atmosférica, né, que corresponde ao grau de calor do ar da atmosfera em determinado momento. Então, de acordo com a incidência dos raios solares, né, no dia a dia, a incidência gradativa, né, ou seja, de forma diferenciada, em determinados momentos, vai ser mais quente, né? Vai ser um pouquinho mais frio. Então, a temperatura atmosférica, ela varia ali dentro do próprio cotidiano, nós sabemos disso, né? Independentemente se nós estamos falando daquela incidência gradativa de latitude ou não, mas a temperatura atmosférica acontece dessa forma, né? A incidência dos raios solares, ela nunca vai ser igual, né? Ali, uniforme em todos os momentos e em todos os lugares da Terra, não, né? Então, essa diferenciação, essa variação é o viés precípio dentro da temperatura atmosférica e de como ela vai agir, né? Influenciar na formação das paisagens. Temos também a latitude, né, que exerce influência no aquecimento e nas temperaturas de todas as porções da Terra, tá? O que nós vamos relacionar basicamente a incidência de raios solares. E agora sim, nós fixamos a nossa atenção à incidência gradativa de raios solares pelo planeta, né? Então, voltando lá aos estudos de latitude e longitude, nós observamos os graus, né, os grauzinhos aí representados, e bem no meio nós temos a linha do Equador. E quando nós falamos de latitude, a gente está falando de temperatura, tá bom? É falar de temperatura. Então, por exemplo, se determinado local está mais próximo da linha do Equador, essa incidência de raios solares nessas regiões, né, nessas porções de superfície terrestre, os raios estão sendo mais diretos, né? Então, diferentemente de outras áreas da Terra, outras áreas do planeta. Então, a partir do momento em que esses graus eles vão ali se aproximando da linha do Equador, vai ficando mais quente. Então, dessa forma a gente consegue observar, né, a incidência diferenciada, né, gradativa desses raios solares. E a latitude, ela vai influenciar sim, né? Por isso que no Maranhão a gente tem uma temperatura, tem um tipo de formação vegetal, tem um tipo de clima e, né, por outro lado nós temos as áreas mais glaciais, né, que estão consideravelmente longe da linha do Equador. Então, é nessa perspectiva. Com relação à altitude, galera, um exemplo bem interessante desse fato, né, seria o vulcão Kilimanjaro, né, que embora ele esteja localizado próximo ali à linha do Equador, né, voltando para a questão da temperatura, nós sabemos que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, mas porém, né, embora ele esteja ali localizado bem próximo, por conta da altitude desse vulcão, né, que seria de 5.892 metros, o topo dele é coberto de neve. Então é algo um pouco contraditório.
Porém, nós vamos levar em consideração a questão da altitude, né? A altitude, né, considerando aí que é um lugar muito alto. Então, quanto mais essa altitude ali, ela é predominante, a pressão atmosférica, né, vai ser vigente. E por esse motivo, a temperatura ela vai baixar, né? Vai baixar. Então, o vulcão Kilimanjaro, ele é uma exceção àquela regrinha de que tudo que está próximo da linha do Equador é extremamente quente. E o fator principal que leva esse vulcão a ser um caso à parte, né? É justamente a questão da altitude, né? Por ser um local muito alto, essa pressão atmosférica ela vai fazer com que a temperatura lá em cima seja extremamente baixa, né? Tanto é que é coberto de neve, então a altitude ela está relacionada a isso, tá? Quão alto aquele monumento, né? Aquele monumento natural ele vai ser, e aí por esse motivo tem essas questões aí da pressão, a temperatura vai baixar, enfim. E quanto à continentalidade e à maritimidade, gente, é muito importante a gente saber a diferenciação de um termo para o outro. São palavras bem parecidas, mas o conceito de ambos é bastante simples, né? Basta nós adentrarmos um pouco mais que vai ficar bem simples para vocês. Continentalidade, gente, continente, né? Vai derivar aí de continente. Então, se eu tô falando de continente, eu tô falando de terra firme, tá? Então, a continentalidade, ela tá relacionada a continente. E a maritimidade, por sua vez, está ligado a algo marítimo, né? Mar. Então, vamos associar, né, os dois termos, a continentalidade a continente e a maritimidade a mar, né? Algo marítimo. Então, a continentalidade, vamos lá, vai ocorrer, né, com maior intensidade em áreas afastadas de grandes massas de água, tá bom? Então, essas alterações das paisagens, né, ligadas à continentalidade, a gente vai observar que nesses locais a temperatura ela tende a variar mais, tá bom? O dinamismo da temperatura ele é maior, justamente porque ele não são locais que não se encontram perto de grandes massas de água, como eu disse antes, tá? Então, pode ser caracterizado como um lugar extremamente seco? Pode ser um lugar que seja um pouco mais tropical? Pode também. Porém, especificamente são locais que não se encontram perto, né, de oceanos, perto de rios, né? Então, as massas de água, as grandes massas de águas, elas não estão presentes aí dentro dessas vegetações ligadas à continentalidade, beleza? E com relação à maritimidade, né, por sua vez, ocorre aí em áreas mais próximas aos mares, né, onde as águas elas resfriam e esquentam lentamente, e nesses locais as temperaturas elas tendem a variar menos, beleza? Totalmente ao contrário, né, do que ocorre na continentalidade. E finalizando esses fatores atrelados à atmosfera, né, nós temos a pressão atmosférica. É interessante que a pressão atmosférica é um fator que influencia outros fatores, né? A gente vê aí, por exemplo, na questão da altitude, né? Até mesmo em se tratando da temperatura atmosférica, né? Então, a pressão atmosférica, é um fator que está dentro de outros fatores que estão ligados aqui, né, na influência do dinamismo das vegetações. Então, o que seria, né, a atuação da pressão atmosférica, né? Ela vai atuar, né, seria ali a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre, como a gente pode ver no exemplo, né? Pode variar de acordo com a temperatura e com a altitude. E nós vemos também que outros conceitos estão dentro do conceito de pressão atmosférica, de como ela vai agir na formação de determinada vegetação. Tá bom? Então, observem esse exemplo aí, como acontece o processo da pressão atmosférica, né? Do ar indo de encontro à superfície terrestre, como ocorre a pressão.